Então, 1 Coríntios 9, 24, 1 Coríntios 9, 24, diz assim, posso ler? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Que o Senhor ministre ao nosso coração nessa noite de uma forma extraordinária. O Senhor é o dono da palavra, é o dono da unção, o Senhor é o dono do nosso coração, o Senhor é o dono de tudo. A tua palavra diz que da terra, a terra e a sua plenitude, tudo que nela há, Salmo 24, fala que tudo pertence ao Senhor, tudo é do Senhor. Então, ó Pai, se tudo pertence ao Senhor, tudo que nós vamos receber aqui hoje só pode vir do Senhor. Então que venha do Senhor, venha do teu coração, venha do teu espírito, venha da tua vontade, venha tudo do Senhor, que o Senhor ministre em nós a tua boa e perfeita vontade, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Então eu preparei um vídeo para passar aqui hoje, para o pessoal que está em casa e para vocês. Primeiro foi a medalha da Raíssa. A Raíssa, eu acho que eu ia chorar aqui de novo, porque todo mundo se emocionou com aquela criança. Uma criança de 13 anos, cristã, Josete até me mostrou, eu nem sabia, né, que ela é cristã lá do Maranhão, membro, a família toda, membro de uma família cristã lá, de uma igreja lá. E quando a Raíssa estava disputando a medalha, ainda estava tentando a medalha de ouro, ela ganhou a de prata, foi algo assim extraordinário. Acho que 13 anos eu ainda estava, né, eu não sei se você lembra, eu vim preparado para fazer essa pergunta a você. Você lembra o que você estava fazendo quando tinha 13 anos? Foi tanto tempo assim que você não lembra? Não, né? Mas há 13 anos, quando a gente tinha 13 anos, eu acho que algumas pessoas aqui ainda estavam brincando de boneca, não é verdade? Sim ou não? Olha lá, Silvia. Tinha gente que estava brincando de boneca ainda. Minha filha tem 13 anos. Essas duas aqui, né, tem 13 anos, né? Já não brincam mais de boneca, agora brincam com computador, internet, videogame, né? Essas coisas mais tecnológicas e tal. Agora tem um gatinho lá em casa, né? Uma gatinha, né? Lá em casa só tem gatinha. Né? E aí arranjaram mais uma, agora mesmo a felina, né? Eu me dou mal, que agora eu tenho que carregar mais mala ainda, né? Mas tudo bem, faz parte. Mas você lembra o que você estava fazendo com 13 anos de idade? A Raíssa Leal estava ganhando uma medalha de prata numa Olimpíada, gente. Olha a evolução desse tempo, dessa geração, a evolução dessas crianças. E foi algo tão emocionante. Quando eu vi aquela menina ganhar aquela medalha, eu falei, caramba, a palavra de Deus é verdadeira, porque os nossos filhos são como flechas, né, nas mãos do flecheiro. Eles vão muito mais longe. E nós somos então medalha de prata no skate, com a Raíssa Leal, uma criança de 13 anos de idade, que foi lá, representou o Brasil e trouxe orgulho. E a medalha de ouro é 13 anos também, a japonesa. 13 aninhos a medalha de ouro. E a medalha de prata, a nossa Raíssa Leal, 13 anos. Depois, eu me emocionei também com a primeira medalha de ouro do Brasil, o Ítalo. E eu me emocionei mais quando ele saiu da água,
e ele levanta a mão assim para o alto, ele diz assim: obrigado, Senhor. Não sei se você lembra do grito que ele deu. Ele falou: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Até me animei a comer cuscuz, porque depois ele falou, né? Ele falou: eu estou doido para comer cuscuz, que ele estava com a fome. E eu fiquei tão empolgado com aquela medalha, eu fiquei tão feliz, e depois eu vi aquele jovem, sabe, dando glórias a Deus, agradecendo ao Senhor. Esse é o espírito das nossas conquistas. E ele levanta as mãos para o alto, ele fica todo o tempo fazendo assim, porque na verdade ele é o primeiro medalhista no surf, né? É o primeiro medalhista, ele entrou para a história, gente. Ele entrou para a história das Olimpíadas de todos os tempos, em todos os tempos, da geração daqui para frente, até quando voltar o Senhor Jesus, quando esse mundo acabar, as pessoas vão lembrar que aquele rapaz aqui de Natal, né, o Ítalo Ferreira de Natal, nordestino, ele conquistou a primeira medalha de ouro no surf. E eu quero fazer aqui só uma observação, que o Medina merecia a prata, porque ele foi muito melhor do que o japonês, mas, enfim, ele recebeu, o japonês recebeu, glória a Deus também pela vida dele. E a terceira medalha que me impactou bastante, então o Ítalo Ferreira recebeu o ouro, a Raíssa recebeu a prata, e o Daniel San, que é conhecido como Daniel San, mas na verdade o nome dele é Daniel Carguinin, né? Acho que é isso. Ele recebeu a medalha de bronze no judô. Nós tivemos muitas outras medalhas, ouro no futebol, prata em outras modalidades. Acho que vôlei essa madrugada, né, foi também prata, não foi? Então tivemos outras medalhas de bronze, de prata, de ouro na vela, mas eu queria observar só essas três, né? A do Ítalo, a da Raíssa e a do Daniel. E essas figuras, sabe, elas são muito representativas para nós, porque Paulo está falando disso aqui. Naquele tempo que Paulo ele escreveu, tudo indica que naquele tempo apenas um era premiado, né? Apenas um. E ele fala sobre isso, né? Ele diz assim: não sabeis que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Ele está dizendo que um só leva o prêmio. Então, naquela época, as Olimpíadas eram um pouco diferentes. Não tinha primeiro, segundo e terceiro lugar. Hoje tem, né, o prêmio de consolação para quem pelo menos chegou em segundo, ou quem pelo menos chegou em terceiro. Naquele tempo, não. Só ganhava quem chegava em primeiro. E Paulo faz aqui uma comparação muito importante, porque é essa comparação, é esse entendimento que nós precisamos nessa noite. Porque quando aqueles medalhistas, quando aquele menino ganhou aquela medalha, quando ele, sabe, se fosse eu naquele skate, eu acho que eu estava no hospital até agora, gente. Eu devia ter me esborrachado todo. E olha que eu andava de skate quando era garoto. Eu descia a ladeira de skate. Eu tenho marcas aqui de skate. Mas aquela menina pegou aquele skate, fez daquela brincadeira. Ela falou assim: o pessoal, o que você está fazendo aqui? Eu vim me divertir aqui. Ela falou assim: eu vim me divertir. Eu só vim fazer isso aqui, eu vim me divertir. E ela pegou aquele skate, e as manobras que aquela menina de 13 aninhos dava naquele skate, parecia uma profissional. Tinha gente ali competindo de 30 e poucos anos, sabe, 32 anos, e não ganhou. Quem ganhou foi uma menina de 13 anos. Por quê? Essa é a pergunta hoje. Por que algumas pessoas conseguem chegar lá? Por que algumas pessoas conseguem a medalha? Por que algumas pessoas conseguem o prêmio e outras não? Então, Paulo explica aqui para nós nessa noite de forma muito especial, e eu quero que você veja o cenário. Imagine agora aquela menina competindo, o mundo todo ali, porque agora as Olimpíadas não são mais na Grécia para um público reduzido, mas agora é para o mundo, sabe? As Olimpíadas, elas são televisionadas.
câmeras de altíssima qualidade, você vê cada detalhe, as cores, tudo muito bonito, e o mundo inteiro, então agora, não havia espectadores ali naquele local, mas o mundo se tornou, né, um grande espectador daquela Olimpíada, e todo mundo torcendo. Você imagina, eu não sei você, mas eu fiquei em frente à televisão dizendo assim: vai lá, menina, vai lá, é sua, essa medalha é sua, você vai trazer essa medalha pra gente. E eu tenho uma notícia boa para te dar nessa noite. Deus tem também algo para você. Deus tem também algo, um prêmio, e a Bíblia diz que esse prêmio não é de prata e nem é de bronze. Só tem uma premiação para você. E da mesma forma que nós estávamos na expectativa para que aqueles atletas conseguissem a sua medalha, ou as suas medalhas, os anjos também estão na expectativa de que nós consigamos o nosso prêmio, a nossa coroa, que é de ouro. E eu queria pontuar com você nessa noite sobre vida cristã vitoriosa, mas dentro de um prisma, dentro de um entendimento. Qual é o prêmio da nossa vida? Você já é vitorioso por ser cristão. Você já chegou. Você está na linha de chegada. Você está ali. Sabe? Você está vendo a faixa. Você está chegando. Você passou. Você já está na frente. Você é um servo, um discípulo, um cristão. Você já tem todos os recursos. Você conseguiu. Mas a vida cristã é uma maratona espiritual. É isso que Paulo está falando para nós aqui. É uma maratona. O atleta, para que ele chegue ali, você já viu aqueles meninos daquelas argolas, a Rebequinha, vamos falar da Rebequinha lá do Rio de Janeiro. Gente, que menina graciosa, a menina encantou o Brasil, a homenagem que ela fez à mãe. Gente, a homenagem é digna de... Eu vou baixar essa homenagem que ela fez à mãe, e eu fiz um compromisso, eu tenho que colocar essa homenagem nos grupos da igreja. Ela deu uma entrevista, eu acho que era a Jornal Nacional, mas é a Globo que detinha, né, os direitos de transmissão, não entendo muito bem disso, mas ela deu uma entrevista, a gente viu no Jornal Nacional, chorou eu e chorou Viviane. Eu falei, tá vendo por que ela chegou lá? Tá vendo por que essas pessoas estão onde estão? Porque, amados, é importante que nós, nessa noite, entendamos algo sobre a vida cristã. A vida cristã, assim como a gente viu aqueles atletas ali, os anjos que estão no céu, nós temos uma grande nuvem de testemunha, diz a palavra de Deus. E os anjos, eles são os espectadores, eles estão torcendo por nós, eles estão vendo, eles estão aqui na expectativa. O intercessor é o nosso irmão mais velho, é Jesus, ele é o nosso intercessor. Mas os anjos, eles estão sim na expectativa de que nós cheguemos, de que nós cruzemos a linha de chegada. Então é importante, eu quero ministrar no seu coração nessa noite, você que está em casa, você precisa saber, a vida cristã é uma maratona, e para correr uma maratona, para o atleta chegar lá, para o atleta chegar no pódio, para o atleta receber a sua medalha, receber o seu prêmio, ele tem que entender 3 coisas pelo menos. Eu quero trazer esse entendimento dessas 3 coisas para o espectro espiritual. Primeiro, você deve ter um bom treinador. Para que você seja um bom atleta, você tem que ter um bom treinador. E sabe o que a palavra diz para nós em João 14, 26? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, aleluia, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós temos esse treinador maravilhoso, nós temos esse personal trainer, nós temos, ele nos foi dado, ele nos foi presenteado, o nosso Espírito Consolador, o nosso Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que está dentro de nós, ele nos ensina todas as coisas, ele nos fará lembrar de tudo que Jesus disse. E ainda em João 16, 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, hoje ele já veio, na época era Jesus falando para os discípulos, ele vos guiará em
toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Que coisa maravilhosa! O nosso Pai Celestial preparou para nós um personal trainer. Ele preparou para nós o Espírito dele, o Espírito Santo. Deus colocou dentro de nós algo dele. Como é bom, sabe, quando eu vi aqueles atletas, quando eu vi aqueles jovens, e em especial esses, sabe, todos eles agradeceram. Ninguém, eu ouvi nessas Olimpíadas essa frase: ninguém ganha nada sozinho. Não pense você, ninguém ganha nada sozinho. Para eles chegarem lá, tiveram ajuda. E para você chegar na linha de chegada, para você subir no pódio, para você receber algo especial de Deus, é necessário que você tenha ajuda. E o Pai Celestial, pensando nisso, lembrando disso, deixou para nós o seu Espírito. Ele é o nosso treinador. Ele que nos ensina, Ele fala conosco, Ele fala no nosso coração, Ele intercede por nós. O Espírito Santo, Ele convence. A Bíblia diz que Ele tem um papel importante no mundo. Ele convence no mundo. O papel do Espírito Santo no mundo, lá no mundo, é convencer as pessoas do pecado, da incredulidade, da justiça que foi cumprida na morte do Filho de Deus e do juízo do nosso adversário, porque ele já está condenado. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, do pecado, da incredulidade. O mundo não crê em Jesus. Aí Deus misericordiosamente mandou o seu Espírito para que ele pudesse convencer o mundo disso, para que pudesse tirar a incredulidade do coração das pessoas no mundo. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Um dia a gente era incrédulo, sim ou não? Mas hoje a gente está aqui, porque o Espírito Santo tirou essa incredulidade do nosso coração. E agora, Ele também, além de tirar essa incredulidade do nosso coração, Ele convence o mundo da justiça. O que quer dizer isso? Que o débito que nós tínhamos com o nosso Pai Celestial foi pago através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Você não deve nada para Deus. Oh, coisa boa! E do juízo. Porque o cão, aquele perturbador, o nosso adversário, o capiroto, o filho do... o gente ruim, o coisa ruim, o povo fica aí com essas linguagens, mas a Bíblia chama ele de diabo, de adversário. O diabo, ele, o príncipe desse mundo, ele já está condenado. O diabo veio falar qualquer coisa com você, você, sim, condenado, diga. Condenado, você está condenado. Ele está debaixo dos seus pés. Então nada pode impedir, nada, absolutamente nada, pode impedir de alcançarmos o prêmio conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Eita! Eu fico imaginando, vocês acham que no céu vai ser diferente do que isso? Já pensou, Eliane? Está todo mundo da igreja lá. Aí Jesus, Eliane... Aí todo mundo da igreja, Eliane, venha receber a coroa da vida. Ei, não é de bronze nem de prata, viu, moça? É ouro. Já pensou? Hein? Eriana, Cleiton, Walter, Marcão, Ricardo, Elza, Bruninha, Pedro, Pastor Paulo, nosso pastor! Oh, maravilha! Eu fico pensando, cada um de nós, quando o Senhor Jesus colocar na nossa cabeça a coroa, os anjos, glória a Deus! Glória a Deus! Os anjos vão dizer, glória a Deus! O Espírito opera no mundo, convencendo do pecado, regenerando o convertido, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, guiando, santificando e consolando. Consolando. Gente, quando eu vejo esse agir de Deus em nossa vida, Deus é
é um Pai tão maravilhoso. Nós temos tantas coisas a aprender com o nosso Pai Celestial. Que amor é esse? Que cuidado é esse? Que manifestação de Deus tão maravilhosa é essa? Porque Deus poderia ter dito assim: eu vou deixar o pastor ali para cuidar deles, eu vou deixar o profeta para apontar os erros, eu vou deixar o apóstolo para dar direção, eu vou deixar o pastor para chamar para perto, para cuidar, eu vou deixar o mestre para ensinar. Mas ele deixou algo dele. Sabe, no coração de cada um desses dons no meio da igreja, Deus deu o Espírito dele, sabe, o Espírito de conhecimento para o mestre, o Espírito de amor e cuidado para o pastor, o Espírito de desbravador para o apóstolo, o Espírito de conhecimento e de revelação para o profeta, o Espírito de amor às almas perdidas ao evangelista. Deus deixou o Espírito dele que atua de uma forma tão gloriosa, e é esse Espírito que está atuando na nossa vida nessa noite. É esse Espírito que nos invade com o seu conselho, com a sua palavra. É esse Espírito que muda o nosso coração. É esse Espírito que traz o entendimento que nós não temos de todas das coisas que nós precisamos. É esse Espírito que nos dá sabedoria quando nós pedimos, quando nós temos falta. É esse Espírito que fala ao nosso coração, que nos abençoa, que nos mostra, sabe, tudo que nós precisamos ver, que fala o que nós precisamos ouvir. Então, primeira coisa, você tem um bom treinador? Sim ou não? Então ouça mais ele. Ouça mais o seu treinador. Amém? Segunda coisa, você deve ter uma alimentação saudável. Diga comigo, eu preciso ter uma alimentação saudável. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 2, 4. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Isso aqui tem todo um ensino em cima disso. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Olha o que Paulo está falando. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A pedra era Cristo. Aí vem Colossenses e sela isso aqui, sela para nós. Você deve manter a alimentação saudável. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, olha, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com graça em vosso coração. Alimentação saudável. No mundo existem muitas vozes, vozes de homens, de demônios, sabe, voz de Deus, voz do seu coração. No mundo tem muitas vozes, mas tem uma voz que é alimento saudável para nós, que é a palavra de Deus. Se você encara a palavra de Deus como um livro qualquer, né, esse pessoal aqui, o pessoal do SOS, foi fazer essa Bíblia aqui. Aí eles me consultaram, pastor Paulo, dá uma olhada numa redação que nós vamos fazer aqui. E aí eles colocaram um termo aqui, antes de imprimir, eles pediram um conselho, colocaram um termo aqui que é o seguinte: a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Aí eu disse, não, esse termo está errado. É porque vocês não conhecem, né? Esse termo tem a ver com uma linha de teologia. O que significa dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus? É que nem toda ela é a palavra de Deus, alguma coisa é. E aí eles, poxa pastor, eu falei, não, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus, é diferente. Contém, alguma coisa pode ser a palavra de Deus e outra não. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, é diferente. Então, se você acha que a Bíblia ela simplesmente contém a palavra de Deus e quando de repente você abre, alguma coisa fala ao seu coração ou não, então a Bíblia é alimento saudável para nós. A palavra de Deus é alimento puro, é leite
mas também é alimento sólido. É leite para quem está iniciando, sabe? Que é ainda um bebê na fé, nasceu de novo recentemente, mas ela também é alimento sólido, ela é sustância, como diz o pastor Jeremias Pereira, né? Ela é sustância para nós, ela é, sabe, ela é alimento firme, alimento grosso, alimento substancial para o nosso coração. A palavra de Deus é alimento forte de Deus para nós. Então, a nossa relação com a palavra de Deus, o nível de comprometimento, porque eu posso ficar aqui dizendo o seguinte: você tem que ler a Bíblia, porque você precisa e tal, mas tudo isso você já sabe. Mas talvez o que você não saiba é o seguinte, que a forma como você enxerga a palavra de Deus vai ser a maneira que você vai dar importância para ela. A forma como você trata a palavra de Deus é exatamente como a palavra de Deus vai se relacionar com você. A palavra de Deus é um livro que, de vez em quando, na hora da angústia ou esporadicamente, ela tem algum acesso à sua vida. Então a palavra de Deus pode funcionar somente como um amuleto para você. Quando você precisa, quando você está, né, na dificuldade, você recorre a ela. Mas se a palavra de Deus é alguma coisa, ou é alguém, porque a palavra de Deus é alguém, se a palavra de Deus é alguém que tem uma importância tão grande na sua vida, e ela tem um acesso tão grande na sua vida, e você tem uma relação, e você tem uma fé, você tem uma atitude proativa em relação à palavra de Deus, de forma que aquilo que a palavra de Deus fala ao seu coração é a verdade de Deus para a sua vida, então você vai estar se alimentando com alimento sólido todos os dias. Todos os dias, a palavra de Deus vai limpar você. A palavra de Deus vai ser luz para você. A palavra de Deus vai ser correção para você. A palavra de Deus vai ser consolo, vai ser alegria. A palavra de Deus vai alimentar a sua fé, vai mostrar onde você precisa ir. A palavra de Deus vai dar direção para você. A palavra de Deus vai trazer cura para a nossa vida, para a sua vida. Vai trazer paz para o seu coração. A palavra de Deus vai levantar você, vai estimular você, vai motivar você, vai exortar você, mas também vai admoestar. Então a palavra de Deus é o próprio Cristo falando com a gente da mesma forma que ele estava ali falando com aqueles discípulos, falando com Pedro, falando com João, falando com Tiago, falando com Bartolomeu, falando com Judas, falando com todos eles. Então a palavra de Deus é o próprio Cristo falando com a gente. E quando você entende isso, que essa palavra é Cristo falando com você, e você abre o seu coração para a palavra de Deus, é alimento sólido chegando de Deus para o seu coração. Aleluia. Você tem que ter um treinador. Você tem que ter uma alimentação saudável. E, por último, você precisa se exercitar. Se exercitar. Note o que diz 1 Timóteo 4:8, depois 4:14 e 16. Tudo no mesmo capítulo. 1 Timóteo 4:8. Diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita. Paulo está falando isso, preste atenção. Pastor, a Bíblia está errada. Hoje nós temos tanta informação. O exercício corporal é importante. Entenda, Paulo está falando dentro da perspectiva espiritual, certo? Segunda coisa, Paulo não tinha as informações que nós temos hoje. Isso foi escrito há 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás. Hoje nós temos toda uma ciência que diz que quando você corre, você gera a endorfina, né? Você produz, né, substâncias químicas para o seu corpo. Ana ali é corredora, né, atleta, daqui a pouco eu estou vendo Ana lá nas Olimpíadas, lasqueira, glória a Deus, aleluia. Então, ele está correndo, quantos quilômetros você corre? 20 quilômetros, né? 20 quilômetros, Ana já correu. Eu só correr 2, meu filho. Né? Um dia eu chego lá. Então, naquela época não tinha essas informações. Mas hoje tem. Hoje tem. Então, Paulo, com base no
no sentido de que ele está dando, e também com o entendimento que nós temos hoje, que Paulo naquela época não tinha as informações, ele diz que o exercício corporal para pouco se aproveita. Hoje nós sabemos que não, que é diferente, nós temos mais revelação, a revelação é progressiva, certo? Mas dentro do que Paulo está falando aqui, o sentido que ele está falando, comparando a vida terrena com a vida espiritual, ele está certo, porque você pode ser o maior atleta, você pode ser, né, você pode ter o físico, né, mais bem preparado, você pode ser um fisiculturista, você pode ser, né, ter um corpo assim que está dentro de todos os padrões de saúde desse mundo, mas vai morrer, vai perecer, vai se decompor, né? Então Paulo está escrevendo isso aqui com base nas questões espirituais. Aí, com base nisso, em relação a isso, ele diz o seguinte: porque o exercício corporal, 1 Timóteo 4,8, para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Essa palavra piedade, eu gosto de substituí-la por adoração, certo? Por reverência. Então, a adoração, ou seja, o relacionamento com Deus, a sua reverência ao Senhor, mas não é somente algo metafísico, é algo prático, sabe? A sua atitude em relação a Deus, o seu comprometimento com Deus, a sua vida prática. Ou seja, mas a adoração, a sua vida comum cristã, para tudo é proveitosa. Tendo a promessa da vida presente e de que há de vir, não desprezes o dom que há em ti. Paulo está falando para o jovem Timóteo. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aí ele vai dizer agora algo importante. Tem cuidado de ti e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O que nós precisamos fazer em terceiro lugar? Exercitar a nossa fé, exercitar a nossa vida cristã, exercitar a nossa comunhão, exercitar o nosso viver diário, a nossa vida cristã. Amados, nós vivemos muito mais a nossa vida cristã fora daqui do que aqui. Aqui é o momento, 2 horas que a gente passa aqui, não é? Não é isso? 5h30, 6h30, já deve estar dando aí quase 7 horas, 7h30 talvez. A gente passa 2 horas aqui num domingo, no dia de semana, 1 hora no culto de oração, mas a nossa vida toda funciona fora daqui. Funciona na nossa casa, funciona no nosso trabalho. Você passa mais tempo dormindo, você passa mais tempo no seu trabalho, você passa mais tempo fora daqui do que aqui. Então, a gente precisa aprender isso, que o exercício da nossa fé é lá fora. A vida cristã, de fato, ela é vivida lá fora. Sabe, a piedade, tudo aquilo que Paulo está falando para Timóteo aqui, ou seja, Paulo está dizendo de forma resumida o seguinte: olha, o exercício da sua vida, a sua vida cristã, né, tudo que envolve a sua vida nesse mundo e nesse tempo presente e também na vindoura, tudo o que envolve, exercita isso no seu viver diário. Exercita isso no seu viver diário. Pratica, sabe, essas coisas. Seja um adorador lá no seu trabalho. Seja um adorador na sua casa. Seja um adorador, sabe, quando você estiver sozinho, quando você estiver viajando, quando você estiver com a sua família, seja um adorador. Tenha uma vida piedosa. Exercita os seus dons. É importante exercitar os nossos dons aqui, mas eles funcionam de verdade lá fora. É lá fora que a gente mostra os nossos dons. É lá fora que a gente conquista, sabe, amados, as nossas medalhas, os nossos prêmios. Quem são?
O que são essas coisas? Uma vida cristã verdadeira, fluente, poderosa, autêntica, que resulta na edificação de vidas, no testemunho poderoso que impacta as pessoas, numa vida cristã que move os corações, que toca os corações. Nós temos assim grandes desafios, vocês têm grandes desafios, nós temos desafios no nosso trabalho, nós precisamos conquistar as pessoas, nós precisamos levar a piedade que flui do coração de Deus para a nossa vida, justamente para aquelas pessoas que estão bem próximas a nós e que precisam de uma palavra de ânimo, de poder, de milagre. Deus quer operar coisas maiores e melhores, como foi dito aqui na semana passada, por intermédio do Espírito que está dentro de nós. É assim, amados, é exercitando a nossa fé, é exercitando as nossas habilidades, é exercitando os nossos dons, é exercitando o nosso compromisso com Deus, mas não aqui dentro da igreja, porque aqui todo mundo está no processo já. Aqui todo mundo já foi transformado, está regenerado. Tem umas ou outras questões que precisam ser melhoradas, todos nós temos, mas é lá fora, sabe? São as pedras brutas lá fora que Deus tem o seu olhar principal, e é aí que nós então, sabe, coroamos, é aí então que nós fechamos esse processo. Olha, nós encontramos um bom treinador, ele está nos ajudando, ele está nos capacitando, nós temos a palavra, nós temos a vida de Deus que flui por meio da sua palavra, ela é espírito e vida, é ela que move todas as coisas, e nós temos agora um dever, nós temos agora um compromisso de exercitar essas coisas. Então por isso que Pedro fala que nós temos tudo, sabe, nós já temos tudo. E hoje à noite, eu queria fechar com você, lendo algumas coisas que estão primeiramente em Filipenses 3,14. Paulo ainda dizendo: prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, prossigo para o final da corrida. Nós estamos numa maratona, a vida cristã é uma maratona, e você não pode ficar pelo meio do caminho, de maneira nenhuma. Nós não vamos ficar pelo meio do caminho, nós não ficaremos. Segunda coisa, 1 Pedro 5,4. Quando apareceu o sumo pastor, quem é o sumo pastor? Nosso Jesus, nosso irmão mais velho. Alcançareis a incorruptível. Aqui, essas medalhas que esses meninos estão ganhando, daqui a 10 anos elas escurecem um pouquinho. Elas vão perder o brilho. Sua aliança não é. A minha apertou demais, a minha de Viviane. Quase tive que arrancar o dedo de Viviane para... A gente vamos comprar as novas, mas a minha já começou a dar problema. O anel, na verdade, que a aliança não. A aliança não está com problema, não. É o anel. O que representa a aliança. Agarrou aqui no dedo que para sair, meu amigo, foi, Deus nos acuda. A aliança encolheu, eu já falei, como é que isso pode acontecer? Nunca vi isso. A aliança encolheu, Manuel. Nunca vi isso, meu amigo. Deve ser ouro barato, só pode. A minha dela encolheu, ainda bem que foi a minha dela, não foi só a minha, né? Graças a Deus. Só que a coroa que nós receberemos é incorruptível, gente. A coroa da glória é incorruptível. E 2 textos em Apocalipse move o nosso coração de muita alegria e fé. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meu Deus. Apocalipse 3,11 agora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome a sua coroa. Amém. Todo mundo que tem mais de 20 anos de casado tem uma coroa. Mas não é essa coroa que eu estou falando. Amém? Não é essa coroa que eu estou falando. Essa aí ninguém toma, meu amigo. Pode ter certeza disso. Eu estou falando da coroa incorruptível. Incorruptível. Eu sei que você é um maratonista. Eu sei que você tem um bom treinador. Você tem uma boa alimentação. Você está se exercitando. E nós vamos chegar lá?
juntos. Juntos. Amém? Interessante que esse texto, Paulo fala assim, o derradeiro é o primeiro, e o primeiro é o derradeiro. Então, Paulo está dizendo o seguinte, se nós colocarmos em prática a nossa vida, a vida que Deus nos deu, não vai ter esse que vai chegar primeiro e o outro vai ficar triste porque ficou para trás. Não, todos nós seremos vencedores. Todos nós somos vencedores em Cristo Jesus. Fica de pé. Fica de pé, vencedor. Fica de pé, vencedora. Fica de pé. Deus tem um prêmio. Deus tem um prêmio. Deus tem um grande prêmio para nós. Alguém disse que o que tem na terra são as sobras do céu. Tudo que tem de bom na terra, né? Eu não acredito nisso, que Deus fez a terra com o melhor. Mas o ouro, a prata, o bronze, o níquel, tudo que tem na terra são as sobras do céu. Você imagina o que tem no céu de bom reservado para você? Nem olho viu. O quê? Para aqueles que o amam. Né? Se o olho não viu e o ouvido não viu, então devem ser coisas muito, muito, muito superiores às da terra. Talvez o ditado tenha alguma razão, né? Quando eu olho para cada um de vocês aqui, eu vejo cada um de vocês um maratonista, como eu. Nós somos maratonistas. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo alimento saudável, puro que o Senhor nos tem dado. Sem mácula, perfeito, alimento do céu. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu condições também de exercitar a vida cristã de forma piedosa, de forma profunda e verdadeira. Deus, Pai Celestial, meu Paizinho amado, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a continuar na maratona. Nos ajuda a continuar correndo. Nos ajuda a prosseguir, a continuar prosseguindo. Prosseguindo para o alvo, para o prêmio, ó Deus, da nossa soberana vocação, para o nosso galardão, Senhor. Olhando para as coisas que estão bem na nossa frente, nos esquecemos das coisas que para trás ficam, e nós vemos o Senhor, enxergamos o Senhor, enxergamos a medalha, enxergamos a coroa, e o nosso alvo é o Senhor, nosso alvo é a coroa, nosso alvo é o prêmio que está, ó Deus, no teu coração, nas tuas mãos. Por isso, Senhor Deus, nos fortaleça, nos ajuda, nos abençoe, que o Senhor possa, ó Pai, em nome de Jesus, nos dar ânimo para que a gente possa prosseguir, prosseguindo para a Tua glória, em nome de Jesus. Uma semana de poder, de paz, de maravilhas, de alegria para o seu coração. Amém. Vamos louvar ao Senhor.